Fala, turma boa! Sejam todos muito bem-vindos no meu, no seu, no nosso canal Agregando Valor. Para você que está chegando aqui agora, meu Deus, que esse maluco aí que tá todo parafernado aí, cheio de EPI. Pois é, meu querido, porque justamente nesse vídeo nós vamos abordar a NR6. Vamos tratar dos equipamentos de proteção individual. Então, espera só um pouquinho. Deixa eu me descaracterizar para nós darmos seguimento aos nossos vídeos tratando da NR6. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Hernandes Mendes e se você caiu nesse vídeo aqui porque estava fazendo uma busca, uma atualização das NRs, você está no lugar certo. Espero que continue conosco aqui. Aproveitando, você já pode fazer parte aqui da nossa história e deixar com que a gente faça parte da sua também, se inscrevendo nesse canal, tá ok? Então, vamos aos vídeos abordando a sexta norma regulamentadora, a de número 6. NR6, que trata de equipamentos individual. Então, vamos lá. Hernandes, o que trata a NR6? Olha, a NR6 ela trata justamente dos equipamentos de proteção individual, mas ela toca também na parte do equipamento coletiva, de proteção coletiva, que são os EPCs, porque o EPC ele não tem uma norma específica, né? Então é tratado dentro da NR6. Bem, turma, então vamos seguir e vamos abordar a NR6. Tá? Dessa forma, já vamos iniciar pelo item 6.1, que vem dizendo o que a NR identifica, caracteriza, reconhece como um equipamento de proteção individual, como um EPI. Na norma vem dizendo, lá no item 6.1, que o EPI é todo o dispositivo de uso individual utilizado pelo colaborador, pelo trabalhador, destinado à proteção dos riscos suscetíveis à ameaça da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador. Ou seja, é a caracterização do equipamento de proteção individual. Porém, existe o equipamento de proteção individual que é de uso coletivo, que muita gente faz confusão, que não é um equipamento de proteção coletiva. Equipamento de proteção coletiva é aquele que vai proteger a coletividade. Equipamento de proteção individual de uso coletivo é aquele que a empresa tem e que vários profissionais podem fazer uso. Não no mesmo tempo, tá ok? Por exemplo, a gente gosta muito de usar um exemplo, cinto tipo paraquedas, cinto de segurança tipo paraquedas. A empresa tem uma quantidade de colaborador que exerce uma atividade em altura, NR35, que precisa ter esse tipo de equipamento de segurança. E aí ela vai dispor uma certa quantidade desse tipo de equipamento. E aí os colaboradores vão fazer uso entre si. Então, já é um grande exemplo dentro dessa tipificação de equipamento individual de uso coletivo, tá bom? Que nada tem a ver com equipamento de proteção coletiva. Fica a dica. Hernandes, vamos lá. O que trata mais a norma regulamentadora de número 6? Ela trata justamente a questão do equipamento de proteção individual sobre o uso, a guarda, as responsabilidades. Responsabilidade de quem? Do empregador e do colaborador, do empregado. Ou seja, o empregador ele tem responsabilidades. Qual? Te fornecer um equipamento individual adequado para a sua atividade, para o risco que você vai correr no ambiente de trabalho. Ele tem a obrigação de lhe entregar o equipamento de proteção individual dentro das normativas, ou seja, com a validade. Para quem não sabe, o equipamento de proteção individual ele tem duas validades. Ele tem a validade do CA e ele tem a validade do fabricante. Hernandes, o que é o CA? É o certificado de aprovação. No passado recente agora tentaram mudar para certificado de conformidade. Ia mudar só a nomenclatura, ia deixar de ser CA e ia passar a ser CC. Mas não foi, continuou CA. Todo equipamento de proteção individual ele tem que ter um código. Ele tem que ter o seu CA. É por isso que vem algumas, por exemplo, tem aluno que pergunta, o jaleco,
ele é um equipamento de proteção individual? O protetor solar, ele é um equipamento de proteção individual? Não, o protetor solar ele não tem CA, ele protege, mas ele não é caracterizado como EPI porque ele não tem um CA. O jaleco em si, ele não tem CA. O jaleco em si que a gente usa para ministrar aula, ele não tem CA. Mas se você tiver alguma vestimenta que substitui o jaleco que tem um CA, ele passa a ser um EPI. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em alguns locais que precisam usar alguma vestimenta impermeável. E aí ele vai ter um CA, é um equipamento de proteção individual e caracterizado como, tá ok? Dentro dos termos da norma NR6. Então vamos lá. A NR6, ela surgiu, lógico, em 1978, através da portaria 3214, e de lá para cá, ela veio passando por várias atualizações. No total, 21, muitas, né? A penúltima em 2018, através da portaria 877 de 2018, e a última, que ainda nem entrou em vigor, só vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2023, que é através da portaria 2175 de 2022. Tivemos algumas mudanças significativas dessa de 2018 para de 2022, poucas assim que eu poderia citar como bem significativas, que ela deixou bem claro agora, da questão do coisa que empresas já faziam. Por exemplo, você faz uso de, como eu, uso de óculos, né? Precisa de uma lente corretiva. Algumas empresas, eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, que ela me disponibilizou, quando eu cheguei lá, que ela viu que eu usava óculos. Você tem a receita? Tenho. Eles me entregaram o EPI com a lente no grau a qual é receituado para mim. Isso a empresa está fazendo além, tá? Mas ela poderia me fornecer também um óculos sobreposto, que é para mim colocar sobre o meu óculos de grau. Então, a atualização da norma, ela deixou bem claro isso, que agora a empresa é obrigada a lhe fornecer ou o óculos sobreposto ou fabricar o óculos de proteção individual já com a lente no seu grau. Isso ficou bem caracterizado, tá? E outra coisa referente também à questão dos fabricantes, né? Os fabricantes que têm autorização do Inmetro, quando a gente fala de CA, certificado de aprovação, aprovado por quem? Pelo Inmetro ou por algum outro órgão que foi credenciado e liberado e está representando o Inmetro. Tem alguns lugares que tem IMEC, por exemplo, aqui no Maranhão é IMEC, né? Então, em outras regiões vai modificando, mas todos são autorizados pelo Inmetro, tá? É uma ramificação do Inmetro. Então, isso hoje o fabricante, ele pode até ter suas empresas, como é que a gente diz, filiais, e pode usar a mesma matriz que for autorizado a fabricar aquele EPI, mas ele não pode terceirizar isso, ele não pode fornecer a terceiros. Então, assim, no tocante ao equipamento de proteção individual, o que a gente vê é que muitas pessoas pensam que o equipamento de proteção individual ele vai proteger contra o acidente, quando isso não existe. O que vai te proteger contra o acidente é isso aqui, ó. É consciência. É você não sendo um obediente, pensando que acha que o técnico de segurança é o teu babá, que tem que estar todo o tempo no teu pé, e o técnico de segurança entender que ele não é um super-homem, não é uma super-mulher para estar todo o tempo em qualquer lugar. Ele tem que entender que a única forma que ele tem de estar todo o tempo em todo lugar é quando ele insere a cultura da consciência nos seus colaboradores, nos seus liderados. Esse é que é o trabalho correto do profissional prevencionista. É quando ele insere a cultura da consciência e não da obediência. Aí pronto, o colaborador que ele se torna consciente, ele jamais vai cometer um ato que a consciência dele não vai um ato que seja ilícito, que possa lhe trazer um dano para você ou para terceiro, porque a sua consciência não vai permitir que isso aconteça. Então, Hernandes, para que serve o equipamento de proteção individual? O equipamento de proteção individual ele serve para atenuar o risco, atenuar a gravidade do acidente. O que você vai fazer para evitar o acidente é trabalhar com conscientização, é
evitar que ele aconteça. O EPI só vai evitar, diminuir a gravidade dele caso ele aconteça. Quando você usa um EPI, você está prevendo o pior cenário. Coisa que eu trabalho muito quando eu dou primeiros socorros. Então, a gente trabalha muito. Idealize o pior cenário. Para que você paga um plano de saúde? Idealizando o pior cenário. Não é pensando em adoecer. É pensando que se você adoecer, você vai ter um lugar mais confortável para você ir. Você paga um plano funerário. É pensando em morrer? Não, você não quer morrer. É uma coisa que ninguém quer, mas é a única certeza que nós temos. Mas você tem que pagar um plano funerário para que depois que você morrer, você não fique dando trabalho para os outros, para o seu corpo ser enterrado. Então, isso é idealizar o pior cenário. Na prevenção e segurança do trabalho, a gente vive trabalhando, idealizando o pior cenário. Por isso que a prevenção é tão necessária e tem que ser tão eficiente. Porque quando você trabalha prevendo o pior, você se protege para o pior. E se o pior acontecer, você está preparado. E se ele não acontecer, você está melhor ainda, porque você se preparou para o pior e ele nem aconteceu. E aí tem gente que diz assim, ah, mas você não sabe que pensar no pior, o pior acontece? Pensar no pior é uma coisa, idealizar o pior é outra. Pensar no pior são pessoas negativas, que vivem sempre trabalhando a negatividade, 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 negatividade. Pensar no pior são pessoas, idealizar o pior são pessoas que se preparam para uma futura realidade que pode acontecer. Vamos dar um exemplo bem simples, o aluno que vai fazer o Enem, passou o ano todinho se preparando. Você passa 2 horas antes do horário da prova, já está lá. Um monte de alunos que idealizaram o pior cenário e por causa de 1 a 2 horas, eles não vão correr o risco de jogar 1 ano de estudo fora. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, que estamos falando de EPI, já envolvemos várias temáticas para você entender o que é idealizar o pior cenário. Então, o EPI, ele vem para atenuar uma possível gravidade de um acidente. O que vai evitar o acidente é aqui, ó, conscientização. Então, meu querido, minha querida, você que está pensando em estudar prevenção e segurança no trabalho, ser um TST, você que já está em andamento, você que já é formado, você que já está até inserido no mercado de trabalho, até pelo amor de Deus, se você não estiver trabalhando a inserção da cultura, da conscientização nos seus colaboradores, mude e comece a fazer isso agora. Mude e comece a fazer isso agora, porque você terá multiplicadores dentro do ambiente de trabalho e todo o tempo multiplicando a cultura e a cultura da prevenção. E isso enraiza, isso entranha quando se começa a martelar um tema desse. Então tem que se trabalhar isso dentro das empresas. Mas para isso você tem que ter ferramentas. E quando eu digo ferramentas, não é alto custo. Ferramentas vem daqui, você tem que ter ideia, criatividade. E lógico, parceria com o seu empregador e adesão ali da galera. Você ter a possibilidade de poder abordar aquilo que você acha necessário no momento oportuno. Mas para isso você tem que provar para o seu empregador que isso vale a pena. Tá ok? Então, turma, equipamento de proteção individual, tá? A validade dele, como eu já falei, são duas. A validade do CA, você pode até a empresa comprar um equipamento com a validade vencida? Não pode. Ela pode comprar e antes de você usar, ela venceu. Por exemplo, a empresa comprou um equipamento de proteção individual, daqui a 6 meses ele venceu. Mas quando ela comprou, estava na validade. Você pode usar, porque aquela validade é apenas do CA. Agora, do equipamento de proteção individual, se ele tiver com a validade vencida, ele está comprometido a sua eficácia. Aí você já não pode fazer uso desse equipamento de proteção individual, porque aí o fabricante já disse que ele passou. Ah, mas ele não foi usado. A validade, ela pode ser pelo uso ou ela pode ser pelo tempo, tá? Então, pelo tempo já passou. Então já está dizendo que aquele material, aquele produto, ele pode não ter sua eficácia para te dar devida proteção, para atenuar o acidente na hora que ele acontecer. Tá ok, turma? Então, isso é o que nós tínhamos para falar do EPI. Isso é muito mais coisa que se tinha para falar do EPI, mas espero que a gente tenha tocado uns pontos que chamou a atenção, que te provocou e faça com que você vá lá e abaixa a portaria, tá? 2175 de 2022, que ela já vai entrar em vigor agora em janeiro de 2023, para você entender o que realmente se pede dentro da nova NR6. Então,
Agradeço você ter ficado até aqui agora. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Se tiver alguma crítica construtiva, faça, que isso nos ajuda a crescer. Então eu te digo, pega essa visão, foco na sua missão e não fique parado, senão o urubu vai te beliscar pensando que você está morto. Então, até o próximo vídeo tratando do PCMSO na NR7. Fui!